Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Eu trago aqui como destaque um assunto ontem que irritou o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Ele reclamou dizendo que isso não faz o menor sentido. Ele se referia a uma proposta de emenda constitucional que tramita no Senado da República que simplesmente proíbe a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal no Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, na composição de 7 ministros do TSE, 3 deles são do Supremo Tribunal Federal, 2 são do Superior Tribunal de Justiça e outros 2 são escolhidos entre os advogados eleitoralistas que atuam nesse ramo aí do direito. Esse ramo jabuticaba da justiça brasileira só existe no Brasil, isso foi uma invenção brasileira que para o ministro Gilmar Mendes foi uma invenção que deu certo. Bom, cada um tem a sua visão dessa questão, né? Mas o problema é que o ministro, ao invés de criticar simplesmente mais essa iniciativa, que é uma estocada ou uma resposta do Senado Federal ao comportamento dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, talvez coubesse ao decano, já que o atual presidente da Corte se recusa a esse papel, de promover ali uma certa pacificação nas relações dos ministros da Suprema Corte com o país, né? Pode-se dizer assim. Porque essa iniciativa, minha gente, do senador Márcio Bittar, é um senador do União Brasil, é um partido bastante razoável, né? Não é ali da direita bolsonarista, nem muito menos se compõe com o governo de maneira plena, mas há senadores do União Brasil que fazem parte da base de apoio do presidente Lula. Pois bem, essa proposta já tem o apoio, as assinaturas de 28 senadores. Isso significa que ela já vai tramitar, já com o número mínimo de tramitação para a tramitação de uma proposta de emenda constitucional no Senado são 27 assinaturas, já existem 28 e para aprovar no Senado Federal serão necessários 3/5 dos senadores. Isso dá ali uns 48 votos. Não é nada muito difícil de alcançar, tendo em vista o ânimo dos senadores de uma maneira geral em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente precisa lembrar que, recentemente, o Senado aprovou uma série de medidas, inclusive aquela que reduz ou, pelo menos, dificulta muito a adoção de medidas de decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm abusado desse recurso, não é nem prerrogativa, mas dessa condição para anular, inclusive, leis federais em vigor. Vimos recentemente o ministro Flávio Dino alterando a Constituição, inclusive, para tratar de questão de aposentadoria. O fato é que os senadores têm cada vez uma convicção maior de que os ministros do Supremo Tribunal Federal, na verdade, eles têm uma atuação partidarizada. O ativismo judicial dos ministros do Supremo, de uma maneira geral, vem provocando essa reação de senadores e também de deputados federais. Pode ser que essa emenda tenha dificuldade de vir a ser aprovada, inclusive na Câmara, porque tem que ser aprovada nas duas casas, mas o fato é que é reveladora dessa crítica, ou pelo menos desse reparo muito contundente que é feito no Congresso Nacional pelo ativismo judicial. E, novamente, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, por diversas ocasiões, disse que o ativismo judicial, político-judicial dos ministros do Supremo é mito, muito embora ele próprio tenha se deslocado, inclusive, a eventos no exterior para falar mal do então presidente da República e de haver participado de comício proclamando ter participado ou ter contribuído para impedir a eleição de Jair Bolsonaro. Bom, o fato é que tudo isso mostra que é cada vez pior o clima do Congresso Nacional com os ministros do Supremo Tribunal Federal e não há ninguém ali fazendo o meio de campo dessa história triste. Agora nós voltamos a São Paulo com Pedro Campos.